descrição. Eu vou deixar sobre essa especulação. Muito obrigado aí também no portal, vou ver aqui no portal do o canal também do Chaves Remista, um abraço aí para ele, que teve essa especulação, né, depois da renovação do Ítalo, que eu trouxe aqui no canal recentemente, ainda não tinha renovado, o Gustavo e o Aleph Manga. Lembrando, né, o Gustavo aqui que vive uma fase sensacional em 2024, se você for ver aqui, ó, 33 partidas, 21 gols e 5 assistências. Lembrando que ele joga junto com o Oscar lá no futebol chinês. Aqui, ó. Tem até essa matéria aqui falando sobre isso. Uma temporada muito interessante e muitos gols marcados até aqui. Só para você ter ideia, né? É o ano com mais participações em gols dele, tirando 2018 pelo próprio Fortaleza, que trabalhou com o Paperinho e tudo mais, e em 2023 lá no futebol da Coreia do Sul. E o mais interessante disso tudo é o seguinte, se você for ver aqui no futebol brasileiro, apesar de que no Corinthians ele fez alguns gols e tal, tem um crescimento, né, na sua carreira bem interessante. A grande questão que fica tem contrato tudo bem até o final do próximo ano com o Xangai, ele foi contratado em fim de contrato lá no futebol da Coreia e foi para a China, mas a grande questão que fica se o Oscar, que marca 40 participações em gols por ano, tem um salário de 8 milhões por mês, quantos que ele não ganha lá na China? Assim, não acho que ele ganha 2 milhões e tudo mais, mas certamente deve beirar 1 milhão. Tudo bem que a China não paga mais salários absurdos, mas que deve ser próximo disso, tipo, muito mais do que ele ganhava na Coreia, eu tenho certeza que sim. Então, para ele voltar, até mesmo para o futebol brasileiro, o Corinthians tem interesse na sua volta. Eu não sei nem se o Corinthians teria o interesse de pagar tudo aquilo que ele recebe hoje lá no futebol chinês. Não sei se dá para achar alguma matéria nesse sentido, mas deve ser bem alto, né? Aqui, ó, ele fala sobre essa especulação no início do ano, né? Estava sendo especulado aqui no Brasil, mas foi lá para o futebol chinês e assinou com 2 temporadas. Você vê, Atlético Mineiro, Criciúma, Juventude e Vitória, mas totalmente fora, né, de cogitação de ter essa contratação, porque deve ganhar um salário absurdo, né? Então aqui, ó só para você ter ideia, lá na Coreia do Sul, de acordo aqui com uma matéria do Corinthians, era 7 milhões de reais livres de impostos, né? Então vamos colocar assim, 600 mil, mas para um clube brasileiro seria 900 mil reais. Isso em 2019, que, tava lá na Coreia, o primeiro ano dele ganhando bem e tal. Imagina hoje, né? Eu coloquei aqui 1 milhão, deve ser até pouco, tá? Se for falar que é 2 milhões, eu nem ficaria surpreso. Tudo bem, os últimos jogos ele não viveu uma fase absurda, pra você ter ideia, o último gol dele tem 8 partidas, foi ainda no mês de setembro, mas ainda assim está com uma temporada muito boa, a não ser que ele queira muito voltar para o Brasil, e o Remo tem uma condição de pagar 300 mil por mês na Série B, eu não acho que vai ser viável, apesar, né, dessa especulação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, você concorda? Um especulado, esse que apesar, né, de ser, vamos colocar assim, viver uma fase boa também, é mais viável porque teve aquele problema dele com casos de apostas, vocês sabem o que aconteceu. Ele voltou para o Curitiba recentemente, 4 partidas e 1 gol. Até pensei que ele teria uma reta final sendo titular, não foi o que aconteceu. Ele jogou aqui, né, depois de muito tempo, 1 ano basicamente parado, fora 1 ano e meio daquela acusação, e aí marcou um gol contra o Amazonas. Mas depois disso foi só, né? Entrou mais 3 jogos, CRB, Santos e Paysandu, e saindo na condição de começando como reserva e entrando no segundo tempo. Curitiba tem alguns bons pontas, né? Mas se quisesse renovar com ele, poderia sim tranquilamente, mas justamente por ter feito isso, na época que estava no Curitiba, não acho que pegaria bem. O primeiro ano dele foi muito bem na Série A, 16 gols marcados em 54 jogos, acho que foram 11 só na Série B. Em 2023 ele começou com tudo, né? Então a torcida do Curitiba ficou chateada porque talvez se ele não tivesse sido pego naquele esquema, o Curitiba com ele marcando um gol por rodada igual ele estava, poderia ter se mantido na Série A, né? 25 jogos, 13 gols marcados e 5 assistências em 2023. É um baita jogador. Eu não vou levar esse critério de, nossa, ele foi pego em manipulação de resultado. Eu não vou levar esse critério, mas se você não aceitar também, eu entendo completamente. Mas assim, é um jogador que pode estar livre no mercado. Se ele tivesse vivendo aquela fase no Curitiba, era para estar no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, por exemplo, tranquilamente. Seria uma baita contratação, certamente com um salário acima de 100, 150 mil por mês, mas eu ainda assim vejo ele mais viável, por exemplo, do que esse caso aqui do Gustavo, né? Acho que chegaria para se ganhar 1 milhão, 1 milhão e 200 mil por mês. Sinceramente, acho que é mais uma especulação para a torcida gostar do que qualquer outra coisa. Eu não vejo com essa possibilidade, diferentemente, né, do Aleph Manga. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, você concorda comigo ou não. Lembrando que ele jogaria como um ponta esquerda, tá? Apesar de que ele pode jogar centralizado, mas seria uma opção para ponta esquerda. Em breve também o Remo deve avançar, né, com mais um centroavante, além do Ítalo, até porque sofreu demais, tendo o Ribamar e o Ítalo, que ficou muitos jogos sem marcar também.
na Série B. Uma opção de meia também é o Dodô, já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre ele, tem contrato com o clube lá dos Emirados, mas enfim, acho que poderia ser uma boa também, trabalhou junto com o Paperini no Fortaleza, quando pediu a sua contratação em 2018, foi muito importante para o acesso. Ano passado subiu também com o Atlético Goianiense, porque se fosse pegar só os números dele lá nos Emirados, eu ia falar o seguinte, pô, não é a melhor contratação do mundo, né? Porque ele ficou muito tempo rodando lá nos Emirados. Sim, muitos anos ficou lá, aí eu diria que não. Mas ano passado, quando ele voltou para o Atlético Goianiense na reta final da Série B, ele foi muito importante, ajudou no acesso. 14 partidas, 2 gols e 3 assistências. Até fiquei surpreso dele não ter continuado, né, para jogar uma Série A, mas certamente recebeu uma proposta boa, né, financeiramente, para voltar lá para os Emirados e agora está nessa equipe aqui do Kuwait. Não sei como que está essa questão contratual dele, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo. Aceitaria um desses dois, né, para o ano que vem? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O link também da Fut Fanatic está aqui embaixo na descrição, para você adquirir sua camisa aí do Remo, 100% original, personalizada, está aqui embaixo na descrição. Várias opções de tamanho também, ó, pode ficar tranquilo. E eu vou deixar aqui também da Fut Fanatic, está aqui embaixo na descrição. Então vou deixar aqui esse post, né, do TNT Sports, que falou então nessa manhã, à noite, melhor dizendo, desse domingo, dia 17, sobre o Alexandre Pato, que está, né, com seus 35 anos de idade, e destacou que ele ainda segue livre no mercado nesse ano de 2024, não jogou por nenhuma equipe, e lembrando que já tinha passado em 2023 bem rápido pelo São Paulo. Já teve essa especulação do próprio Rodrigo Santana, né, fala que ó, tentou a contratação do Alexandre Pato, e o pior disso tudo é que ele ainda não anunciou a sua aposentadoria. Então, se ele tivesse falado que não iria mais jogar, tudo bem, né? Porque está com 35 anos, é uma idade bem avançada, não rendeu muito bem no São Paulo nessa última passagem, mas até agora nada, tá, gente? Ele nunca falou nada assim, vou realmente aposentar, me aposentei dos gramados e tudo mais. Não foi bem assim. 2023 ele volta para o Brasil, depois de uma passagem lá no Orlando City, 27 jogos, 4 gols e 5 assistências, mas ele não foi ruim, porque eu lembro que no final da passagem dele no Orlando City, ele foi bem, aqui ó, se você pega aqui no início foi bem ruim, e no final até que deu conta do recado e tudo mais, até teve uma proposta de renovação, mas acabou não ficando no Orlando City. Voltou para o Brasil, e quanto que era, né, Gustavo, seu São Paulo? O seu salário. Para jogar no São Paulo, então, ele aceitou, né, uma redução, ganhando próximo dos 100, 150 mil. Não sei se ele voltaria para ganhar só isso, né? Porque ele foi para o São Paulo justamente para ficar próximo da família. Então ele é casado, né, com a filha do Silvio Santos e tudo mais. Certamente os dois, né, com condição financeira muito boa. Então tem que ver se ele aceitaria, por exemplo, se mudar para uma outra cidade. É muito fácil, né? Por exemplo, para ele ir lá e aceitar uma proposta do Mirassol para jogar a Série A, ou por exemplo do São Bernardo para uma Série C, Portuguesa, um Campeonato Paulista, né? Porque já está ali do lado. Então isso aqui, sem dúvidas, faz muita diferença. E até o próprio Rodrigo Santana falou isso aqui, ó, que tentou a contratação dele no meio do ano, né, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Então o portal aqui é Nós Queiroz afirmou então, né, de que teve várias negativas de alguns atletas, dentre eles, né, o Alexandre Pato. Então ele falou aqui, ó, muitos jogadores nos deram não, pedi para vir aqui e falaram não. Eu perdoo todo mundo, mas não esqueça, a gente tentou e é muito difícil. Mas o que custa, né? O próprio Pato, mas nasceu o filho dele e esse aí, né, se mudar de intenção, a gente pode perdoar ele. Então essa interesse, né, de volta do Alexandre Pato. Certamente aceitaria, eu acho que uma condição de Série B é muito diferente no qual ele passou no São Paulo nos últimos anos, mas agora um contrato longo, 400 mil por mês, aí esquece. E fora embaixo na descrição. Então já falamos aqui sobre o Fabrício Daniel. Tem outro nome também que é bem especulado, que é o Léo Gamalho, que também jogou pelo Mirassol nessa reta final do ano, conseguiu aí o acesso e entrou em poucos jogos. Não foi um ano assim, nossa, sensacional para a carreira do Léo Gamalho, que conviveu, né, já tinha muito tempo, conviveu esse ano com lesões. Aos seus 38 anos de idade, melhor dizendo, na atual temporada jogou em todos os últimos jogos do Mirassol, só que sempre 27, 4, 8 minutos, geralmente 19 partidas e 4 gols. Havia começado o ano no Vitória, 3 jogos, 1 gol marcado. Não foi mantido para a Série A, porque já não vinha de um bom momento, 2023. Ele começa o ano bem e termina o ano bem. No meio da temporada foi bem ruim, 35 jogos, 12 gols. Ajudou, né, o Vitória a subir para a Série A, assim como ajudou o Curitiba em 2021 a voltar para a Série A, 23 gols naquele ano. 2022, 17 gols. Se eu não estiver enganado agora, 11 deles na Série A do Brasileirão. Então eu acho assim um baita jogador e não deve ficar no Mirassol para o ano que vem, pelo menos eu não acredito. Do Mirassol deve se reforçar com uma Série A e aí poderia estar à disposição para os times na Série B.
Valeria sim o investimento, certamente não ganha menos de 120, 150 mil, acho que seria um reforço ali com essa média, né, de preço, no mínimo, estou considerando baixo ainda, e vive de boas temporadas desde 2017, se você pega aqui pelo Goiás e Ponte Preta, 2016, né, vai pelo Goiás naquele ano em diante, sempre com ótimas participações, seja CRB, Criciúma, Goiás, Ponte Preta, futebol do Catar, futebol da Coreia do Sul, Curitiba, Vitória, e agora nesse ano de 2024, 5 gols em 22 partidas, uma temporada um pouco mais ruim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se valeria, né, esse investimento no Léo Gamalho, 38 anos de idade, que pelo menos nessa reta final de temporada mostrou que está 100%, né, recuperado fisicamente, então não seria uma loucura uma contratação dele para o ano que vem, acho sim uma boa alternativa. Outro nome que ficou inviável, pelo menos na minha opinião, depois dessa reta final da Série B, é o Lucas Lima, né, que marcou 2 gols nesse jogo contra o Santos, foi muito bem e garantiu o Sport na Série A, o que complica bastante. Primeiro, se o Sport tivesse ficado na Série B, talvez poderia fazer diferente, porque é o mesmo time, mesma divisão, né, que o Remo vai estar. Apesar de que desde quando foi divulgado esse seu salário, que é mais de 400 mil por mês, o Sport paga 180 e o Santos o restante, já fiquei com o pé atrás, né? Pô, pagar 200, 250 mil, o Remo teria essa condição? Ele aceitaria ainda reduzir esses seus salários? Eu acho que não. Termina o contrato dele com o Santos, beleza? Ano que vem até agora não definiu o seu futuro, mas eu acredito pelo menos, que ele deve renovar o seu contrato e jogar a Série A pelo Sport, até pelo tudo que ele fez, né, nessa Série B. Se você for ver, nos últimos 2 jogos fundamentais para o Sport, que não vinha ganhando, ganhou os 2, ele deu 2 assistências e marcou 2 gols, 4 participações em gols em 2 jogos. Na Série B mesmo, 3 gols e 10 assistências, teve um desempenho sensacional, seria assim uma baita contratação, uma das melhores contratações da história do Remo recente, mas para o ano que vem não acho viável. Fora o Sport, que vai estar na Série A, acredito eu que vai ter outros clubes também da Série A do Brasileirão interessados no jogador, e mesmo que o Remo iguale essa proposta, por exemplo, só pelo fato de estar na Série A, pesa bastante, né, contra, então vai ter que ficar de olho em alguma outra alternativa. Eu vou deixar o link aqui para vocês também começarem na Betfair, patrocinador aqui do canal, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e ainda tem essa opção aqui, né, de R$300 em bônus para novos clientes, que está ativa aqui ainda na Betfair. Vou deixar aqui também os jogos do Campeonato Brasileiro. Você pode vir aqui, ó, em futebol, tá aqui, ó, Futebol Brasileiro Série A, as cotações para esse meio de semana e em breve também dos jogos do final de semana também. Ligas populares, você vai encontrar diversas opções, Série A, Campeonato Inglês, Espanhol, final também da Libertadores. Aproveite esse bônus aqui, ó, que eu vou deixar para vocês.